Olha, atenção, eu peço muito a sua atenção agora para o que você está fazendo para assistir aqui ao Balanço Geral. Vou cortar para a câmera 2 para mostrar Roberto Cabrini, um dos grandes jornalistas da televisão brasileira, o maior entrevistador da televisão brasileira, está ao vivo aqui no Balanço. Cabrini, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela sua presença. Atenção, Roberto Cabrini vai trazer aqui no Balanço Geral uma entrevista com o caminhoneiro Zé Trovão, um homem que é procurado pela Polícia Federal, acusado de incitar ataques ao Supremo Tribunal Federal. Ele vai falar com exclusividade agora, aqui no Balanço, com Roberto Cabrini. Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, ele está no México, chegou a dizer que se apresentaria às autoridades, mas depois recuou e desistiu de se entregar à polícia. Inclusive, ele está sendo procurado pela Interpol, a Polícia Internacional. Ele é alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. Zé Trovão conversa agora com o jornalista Roberto Cabrini. O que ele tem a dizer? E as manifestações que aconteceram ontem, ele vai ou não se entregar? Cabrini, obrigado mais uma vez por estar conosco. Essa é uma entrevista exclusiva que a gente vai assistir agora. Coutinho, nos últimos 2 dias a gente se dedicou intensamente a esta caçada ao Zé Trovão para localizá-lo no México e para conseguir estabelecer contato para que a gente pudesse acompanhar. É comprovado que ele tem enorme influência sobre pelo menos 1 milhão de caminhoneiros. Influência não significa que tudo que ele diga seja regiamente obedecido, mas influência ele tem sobre 1 milhão de caminhoneiros. E essa entrevista foi realizada desde ontem, hoje voltamos a conversar com ele e essa sequência vai dar um panorama extremamente completo da situação atual da greve geral, da paralisação geral dos caminhoneiros. Nesta edição do Balanço Geral, nós vamos dar a definição do que vai acontecer em relação à paralisação geral. Se vai continuar, se vai terminar, a notícia a gente apresenta em instantes. Então vamos lá. A primeira parte da entrevista de Roberto Cabrini você vai assistir agora, na sequência. Volta para cá, a gente vai analisar esse primeiro trecho da entrevista do Cabrini e aí vem uma segunda parte. Cabrini gravou em 2 dias com o Zé Trovão e vai trazer esta reportagem exclusiva a partir de agora, numa semana, podemos dizer, bastante tensa, nesse 7 de setembro, com manifestações, os caminhoneiros fazendo uma paralisação no dia seguinte, depois o presidente soltando uma carta, enviando um áudio pedindo para que os caminhoneiros liberassem a pista. Então, a partir de agora, a entrevista exclusiva dele, Roberto Cabrini, exclusivo aqui no Balanço Geral. Vamos ver. Boa tarde, Zé Trovão. Qual é a sua situação e onde você está nesse momento? Nesse momento, boa tarde, Cabrini, boa tarde a todos. Eu estou no México, na cidade do México, e a minha situação é a que está sendo divulgada aí. Segundo as mídias, eu estou sendo procurado internacionalmente por um crime que não existe, por algo que eu não fiz nada de errado. Mas essas são as notícias que estão aparecendo no Brasil, em todas as mídias, que sou procurado pela Justiça. Zé Trovão, tecnicamente, nesse momento, você é um foragido da Justiça? Tecnicamente pelas mídias, porque, só para você ter uma ideia, a Polícia Federal em si não esteve e não apresentou nem para o meu advogado o meu mandato de prisão. Eu estou aguardando isso até hoje. Por que você deixou o país? Deixei o país para resguardar a minha vida. Eu comecei a sofrer muitas ameaças de morte. Inclusive, hoje a minha família se encontra em local desconhecido, porque a minha família começou a sofrer ameaças de mortes pelas redes sociais, falando que eles iam encontrar a minha casa e matar a minha família. Já se passaram do limite, falar em entrar dentro da minha casa, matar meu filho recém-nascido. Eu tenho um filho de 64 dias, as pessoas falaram que vai matar meu filho, que vai matar minha mulher, vai matar minhas meninas, matar meu outro filho de 13 anos. Que isso? Aonde chegou o país dessa maneira? E no México, nesse momento, qual é a sua situação? Minha situação eu fiz um pedido de refúgio, asilo político aqui. Você tem alguma intenção de se entregar à polícia brasileira? Não, eu me entregar não. Eu posso me apresentar à polícia brasileira, porque eu não vou me entregar. Por que eu vou me entregar? Eu não tenho acesso meus advogados não têm acesso ao inquérito. Ninguém sabe o que eu estou sendo julgado, o que eu estou sendo acusado. Ninguém tem noção do que está acontecendo. Mas você coloca como condição para que você se apresente à polícia um possível impeachment do ministro Alexandre de Moraes, mesmo sabendo que isso é praticamente impossível. Não só isso. Para que eu me apresente no Brasil, eles têm que
eliminar os inquéritos que tem contra mim, que são inquéritos criminosos, e não só contra mim, mas também contra o Daniel da Silveira, contra o Roberto Jefferson, contra o Oswaldo Eustáquio, jornalista, contra a Sarah Winter, contra o Wellington Macedo, jornalista, e contra o senhor Alexandre Peterson, que também é um empresário que está passando por esse inquérito. Então, assim, a partir do momento que eles fizerem o que é certo diante da lei e anular esses inquéritos e nos dar o salvo-conduto da liberdade, não ficar sofrendo sanções, a gente pode estar se apresentando, sim, à polícia para apresentar qualquer tipo de esclarecimento. Enquanto isso não acontecer, eu vou continuar lutando pela minha nação, pelo meu povo, que é um povo que não merece sofrer como está sofrendo no Brasil. Porque senão, desse jeito, onde nós vamos parar? Daqui a pouco, nós estamos vivendo num país ditador. Daqui a pouco, nós estamos vivendo um país comunista. Isso não existe. Isso não existe. O Brasil não é um país comunista. O Brasil é um país livre, é uma pátria livre. Ganhou sua liberdade em 1822. Então, pera lá, o que está acontecendo? Que agora estão querendo colocar freio e cabresto para o povo brasileiro, determinar o que se pode falar? Não, ninguém tem esse direito. Nós temos 100% de liberdade. Eu posso falar o que eu quiser sobre as pessoas. O máximo que eu posso sofrer é um processo, é danos morais. Por que então, ao invés de decretar a nossa prisão, por que o Alexandre de Moraes não nos processou por danos morais? Já que ele acha que ele está certo. Porque se ele me processasse por danos morais, ele ia ter que provar que o que eu estava falando era mentira. Mas como ele não tem como, então ele está usando a caneta dele para mandar prender as pessoas. Isso é ditadura. Isso é opressão. Num país livre nós estamos vivendo isso. Até quando? E se essas suas condições não forem atendidas, Zé Trovão, você vai continuar foragido? Essa é a sua intenção? Não. Eu não estou foragido. Tá? Eu não estou foragido. Enquanto eles não apresentarem um mandato físico e um inquérito, eu não estou foragido. Eu não aceito a palavra foragido para quem não tem um inquérito, para quem não tem um mandato. Eu vou continuar no México até as coisas se acertarem. E se as coisas não se acertarem no Brasil, aí eu vou permanecer aqui. O que eu vou fazer num país que não tem liberdade? E se o México não aceitar o seu pedido de asilo, Zé Trovão? Se ele não aceitar, eu vou pedir asilo nos Estados Unidos. Do México, Zé Trovão, você tem coordenado a paralisação dos caminhoneiros? Eu tenho coordenado, não. Eu deixei tudo pronto no Brasil. Tudo muito bem elaborado, com todos os coordenadores do Brasil. A paralisação, nesse momento, ela está passando por uma ação completamente equivocada da Polícia Federal, obrigando os caminhoneiros a voltar a trabalhar, né? Indo nas barreiras, fazendo abrir as barreiras, tudo coisas que não tem, eles não têm esse direito. Por que não tem? Porque o Brasil tem o direito de se manifestar, mas nós estamos resistindo. Eles fecham, eles abrem, a gente fecha de novo. Eles abrem, a gente vai continuar assim. Nós não estamos fazendo política, nós estamos lutando pela nossa democracia. Ninguém nesse momento está defendendo o Bolsonaro e nem estamos sendo contra o Bolsonaro. Neste momento, nós estamos defendendo a democracia brasileira, a liberdade de expressão, a justiça que tem que funcionar. Até quando vai continuar a paralisação dos caminhoneiros? Até acontecer o impeachment dos ministros. Você está totalmente seguro disso? Totalmente seguro disso. Nós estamos cobrando o Senado Federal. Agora, se o Senado Federal não está disposto a abrir um diálogo com o Brasil, então nós temos que procurar uma forma de alguém nos atender, porque alguém tem que atender o Brasil. Nós não aceitamos mais os ministros do STF. Eles têm que sofrer um impeachment. Eles têm que sofrer um impeachment. Eles têm que ser tirados de lá de uma maneira democrática, mas tem que acontecer. Para a justiça brasileira, Zé Trovão, você está cometendo crimes. Como é que você recebe isso? Agora a pergunta eu te faço ela de volta. Qual justiça é essa? Existe realmente uma justiça brasileira? A justiça prevista na Constituição brasileira. Então eu não estou cometendo crime. Quem está cometendo crime são eles. Porque no artigo 5º, parágrafo 16 da Constituição brasileira, diz que eu posso falar o que eu bem entender, e aí o máximo que eu posso sofrer são processos, não prisão. Eu não posso ser perseguido pelo que eu falo. Agora, a pergunta é, eu matei alguém? Eu roubei alguém? No seu ponto de vista, não seria considerado um crime promover um verdadeiro atentado, uma ação contra o Supremo Tribunal Federal, Zé Trovão? Qual é a sua posição? Eu não estou cometendo atentado nenhum. Eu estou simplesmente reivindicando os meus direitos.
O povo pode exigir, mas quem pode, de fato, tomar um ato como esse é o Senado. E, realisticamente, Zé Trovão, não há nenhuma indicação de impeachment dos membros do Supremo Tribunal Federal. Isso significa que a paralisação vai continuar ou você enxerga aí uma possibilidade de conciliação, de negociação? Não, não tem negociação. Não negocio com bandido. Quem é que você chama de bandido? Bandido é quem está descumprindo a lei. Todos que estão descumprindo a lei são bandidos. Seja mais específico, por favor, Zé Trovão. Um exemplo, o Alexandre de Moraes. Ele está descumprindo a lei. Ele tá cometendo crimes. Quem comete crime é criminoso, então é bandido. Zé, tecnicamente, a polícia brasileira não pode te prender a isso. Teria que ser feito pela polícia mexicana. Você tem receio de que isso aconteça? Não, porque a polícia mexicana eu já ando com o meu protocolo de pedido de asilo. Se eles me parar, eu apresento junto com o meu passaporte. Eles vão ter que me conduzir para o centro aqui de pedidos de asilo para confirmar a veracidade do documento. E lá eles vão ver que o pedido de asilo foi feito. Então, Zé Trovão, é justo que o país sofra as consequências que está sofrendo com essa paralisação? é justo que o país seja demasiadamente atacado juridicamente? Mas até onde vai isso? Eu te pergunto até onde vai isso. Alguém vai ter que parar. E não sou eu. E não é o povo. É mais fácil entregar o Brasil. Nós já vamos para a segunda parte da entrevista de Roberto Cabrini, que está ao vivo aqui no estúdio do Balanço Geral, uma entrevista exclusiva com este homem que é procurado pela polícia, está em um outro país, disse que está no México. E a pergunta, ele vai ser preso, ele vai se entregar, vai continuar escondido? Roberto Cabrini consegue essa entrevista. Mas antes da segunda parte, Roberto Cabrini acaba de receber uma informação importante que ele vai passar em primeira mão. Sim, uma notícia exclusiva em primeira mão. Eu posso anunciar nesse instante o final da paralisação dos caminhoneiros. Isso foi confirmado pela liderança principal do movimento, pelo próprio Zé Trovão. E nessa segunda parte ele vai explicar os caminhos que levaram até isso. E a gente vai chegar até essa decisão final em conjunto e que tipo de consequência o país vai ter com essa decisão. Zé Trovão, coloca um ponto final nesta paralisação, ele que tem influência em cerca de 1 milhão de caminhoneiros por conta do pedido do presidente. Foi a carta do presidente ontem que foi redigida e enviada com o apoio de Michel Temer. O que vai acontecer a partir de agora nessa informação passada com exclusividade por Roberto Cabrini? A segunda parte da entrevista, vamos ver. E atenção, início da tarde de sexta-feira, voltamos com novas informações sobre a paralisação geral dos caminhoneiros e também sobre os nossos contatos com Marco Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão. Ontem nós conversamos com ele e vocês puderam perceber o tom em que ele fez as colocações. Ele continua no México, a prisão dele foi decretada a pedido da Procuradoria-Geral da República, no inquérito que apura o financiamento e a convocação de atos antidemocráticos. Zé Trovão, boa tarde novamente para você. Qual é a situação nesse momento da paralisação dos caminhoneiros? Boa tarde, Cabrini. Boa tarde, Brasil. Nós estamos em reuniões desde muito cedo, os primeiros horários da manhã, e essas reuniões, elas estão tomando proporções aí. Ontem eu fui muito bem representado ao presidente da República, né, com a nossa equipe que está em Brasília. A conversa durou muitas horas, foram 2 reuniões, uma no período da manhã, que se alocou ao horário do almoço, e outra no período da tarde, que se alocou até o fim do dia. Nessas 2 reuniões, o presidente foi muito sucinto, muito claro, que toda essa manifestação que está acontecendo no Brasil surtiu um efeito muito positivo para a nossa democracia, porque os nossos manifestos são manifestos muito ordeiros, dentro da realidade, e ele nos perguntou se nós iríamos continuar ou iríamos encerrar as manifestações. Nós dissemos para o presidente o seguinte: nós viemos aqui, presidente, lutar pela liberdade de expressão do povo brasileiro. Nós viemos aqui lutar pela justiça brasileira, né? Nós deixamos claro para ele isso ontem, né? Quando eu digo nós, foram os representantes que ali estavam, que tudo isso que está sendo feito é algo não
pelo presidente, tá? É algo pelo Brasil. Como eu disse ontem para você, tudo isso é pelo Brasil, é pela liberdade do povo brasileiro. Claro que hoje o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele é o representante da nossa nação, é o presidente que nós elegemos democraticamente e tem tentado trabalhar. Ele nos fez algumas promessas, tá, que eu vou dizer para vocês agora. Essas promessas que ele nos fez, ele disse que nos próximos 15 dias o Brasil já vai sentir uma grande diferença, tá, no andar da nossa pátria, da nossa nação. E nesse acordo que ele fez, um acordo muito corajoso, diga-se de passagem, tá? Um chefe de Estado da mais alta patente, né, hoje, que é o nosso maior chefe de Estado, ter a humildade, a simplicidade de negociar para que o povo brasileiro tenha dignidade, isso mostra a grandeza do nosso presidente. Ô Zé Trovão, e diante dessa negociação a qual você se refere, nós já podemos anunciar que a paralisação dos caminhoneiros termina aqui? Não podemos... Estamos perto disso? Olha, nós estamos conversando, porque o que acontece? A paralisação dos caminhoneiros, ela se dava para que o Rodrigo Pacheco colocasse o pedido dos impeachments dos ministros do STF em votação e aprovasse o impeachment deles. Essa era a nossa reivindicação desde o início. Tá? Os caminhoneiros parou o Brasil pedindo a liberdade de expressão, pedindo a democracia. Por isso que parou. Mas a situação nesse momento, a tendência principal é que a paralisação dos caminhoneiros termine esse movimento? Ainda eu não posso informar nada sobre Mas essa seria a tendência? Olha, de acordo com o que o presidente nos prometeu, nós temos uma grande probabilidade de dar esse voto de confiança ao nosso presidente da República, que ele deixou claro que as coisas vão funcionar melhor daqui para frente. Então, nós estamos dialogando. Que hora você vai ter uma posição final, se a paralisação termina ou não? Já era para nós termos essa posição. Então vai ser a qualquer momento isso? A qualquer momento. A qualquer momento nós podemos anunciar o final da paralisação dos caminhoneiros. Essa é a tendência, pelas suas palavras. E a sua situação, como é que fica? Você vai se apresentar às autoridades brasileiras? Eu estou aguardando a deputada Carla Zambelli. Ontem, juntamente com o presidente da República, fizeram um pedido de um habeas corpus, tá, sobre a minha situação. E na terça-feira, eles vão fazer uma apresentação de um novo habeas corpus pedindo o fim dos inquéritos aos quais eu estou sendo investigado. Eu estou aguardando que esse inquérito, esse habeas corpus, pode sair ainda hoje. Você chegou a ser procurado hoje pela Polícia Federal? Não cheguei a ser procurado. Por alguma autoridade mexicana? Não, também não. Está tudo muito tranquilo aqui. Então você ainda não decidiu se você vai ou não se apresentar ou se entregar conforme a polícia está anunciando? Na verdade, eu estou aguardando o habeas corpus. Eu estou aguardando o resultado desse habeas corpus e é esse habeas corpus que vai decidir todos os passos que eu tomarei daqui para frente. Se você não tiver esse habeas corpus? Vou lutar pelo próximo. Nós temos que ter liberdade de falar o que bem entendemos, da maneira que entendemos, e cobrar as autoridades. Nesse acordo, o presidente deixa claro que o Brasil volta a ter uma liberdade. Tá bom, Zé. Muito obrigado, então, pelas suas palavras. A gente vai estar acompanhando atentamente e a gente pode voltar a falar contigo a qualquer momento, já com uma definição sobre essa paralisação do movimento dos caminhoneiros. Pode ser? Legal, pode ser. Muito obrigado. Tá bom, então. Muito obrigado pela entrevista. Ficamos em contato. Um abraço.